Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando seguimento à nossa série Ativo Intangível, vamos iniciar agora um novo capítulo, o capítulo Intangível como fonte de vantagem competitiva. Na aula de hoje, vamos falar das fontes de geração de ativos intangíveis. A relação entre ativos intangíveis e a vantagem competitiva tem sua origem na teoria baseada em recursos, cujo trabalho pioneiro foi desenvolvido por Edith Penrose. Penrose é considerada a primeira economista que postulou o que ficou conhecido como visão baseada em recursos da empresa. Nesse sentido, recursos estratégicos são aqueles que são raros, difíceis de duplicar, valiosos e sobre as quais a empresa tem o controle. Os recursos, naturalmente, eles podem ser tangíveis, como matérias-primas, mercadorias, uma mina de prata, de ouro, de cobre, um poço de petróleo, ou ainda intelectuais, ou seja, intangíveis, como direitos autorais, marcas e patentes. Então, os recursos se dividem em tangíveis e intangíveis. A visão baseada em recursos é uma perspectiva da estratégia que explica a vantagem competitiva a partir dos recursos e competências distintivos da firma. A escolha estratégica inevitavelmente é baseada em recursos. Pois, na estratégia competitiva por menor custo total, que é a estratégia de liderança de custos, depende da tecnologia para se obter economia de escala, de fontes de matérias-primas e mão de obras de baixo custo, entre outros. Então, mesmo na escolha estratégica de liderança de custos, ela é baseada em recursos. Por outro lado, na estratégia competitiva de diferenciação de produto, ela também depende de recursos raros e valiosos como marcas, patentes, redes de serviço e distribuição, que também são fatores de produção. Dessa forma, a gente observa que em ambos os casos, os fatores, na realidade, são recursos. Bom, a partir então da definição de intangíveis, é possível a gente examinar, mesmo que brevemente, como os ativos intangíveis são gerados. Vamos tratar das fontes de geração de ativos intangíveis, né? De acordo com Baruch, os três maiores produtores de ativos intangíveis podem ser distinguidos em relação ao gerador de ativos. Os três maiores produtores de intangíveis são as descobertas, as práticas organizacionais e os recursos humanos. Embora os recursos humanos sejam físicos ou tangíveis, trata-se de um componente que é uma fonte de futuros benefícios intangíveis, como as habilidades, a ideia e a capacidade mental. Hall apresenta uma relação detalhada das possíveis fontes de geração de recursos intangíveis, em sua maioria, grande maioria, ativos, afirmando que os recursos intangíveis provêm de direitos de propriedade intelectual, de contratos, de segredos de comercialização, de recursos subjetivos de know-how, redes, cultura organizacional, reputação e o produto de uma companhia. Dessa forma, os ativos intangíveis eles podem ser criados a partir dessas fontes, bem como por meio da sua combinação. Além disso, frequentemente os intangíveis estão intimamente ligados a ativos físicos e a mão de obra. Justamente por isso é que se torna difícil distingui-los das outras formas de capital, das demais formas de capital. Diante disso, então, constitui-se um desafio identificar os ativos intangíveis gerados ao longo das cadeias produtivas, em cada um dos elos da cadeia produtiva, sem mencionar a questão da mensuração do valor de tais ativos,
especialmente quando o ativo pode ser gerado conjuntamente a partir de diferentes configurações empresariais. A exemplo, então, das alianças estratégicas e das redes de empresas, entre outras. Para melhor compreensão da natureza intangível dos ativos usados por uma empresa, torna-se interessante examinar as características fundamentais de um ativo tangível. Hill afirma que a característica essencial de um bem, tangível ou intangível, é que ele é uma entidade sobre as quais os direitos de propriedade podem ser estabelecidos e dos quais derivam benefícios aos seus proprietários. Os bens intangíveis, na taxonomia de Hill, possuem todas as características de um bem, exceto pela existência material, já que eles são intangíveis. Os intangíveis são originalmente produzidos, tal como os produtos, por pessoas e empresas engajadas em atividades criativas ou inovativas, de natureza literária, científica, engenharia ou artística. Um bem original produzido é um típico bem imaterial, sobre os quais os direitos de propriedade podem ser estabelecidos, gerando então um valor econômico aos seus proprietários. É intangível, então, por não possuir qualquer dimensão física no espaço. Consequentemente, quando as características econômicas de um bem são consideradas, a questão da propriedade é fundamental para que se possa atribuir um valor econômico ao ativo. Contudo, a clareza da propriedade de ativos intangíveis nem sempre existe e muitas vezes elas são dispersas. Por exemplo, entre os membros componentes de rede ou grupos de empresa ou ainda entre os membros componentes de uma aliança estratégica. Dessa forma, é importante compreender a relativa contribuição de cada um desses membros, de maneira que a propriedade possa ser decidida adequadamente. Baruch descreve em detalhes as características econômicas dos ativos intangíveis. Os dois principais direcionadores dos benefícios econômicos são as características econômicas da não concorrência e do efeitos de rede. Na mesma tendência, as três principais características econômicas que depreciam os benefícios econômicos dos intangíveis são as deseconomias gerenciais, a capacidade de exclusão parcial e os riscos inerentes. Então nós temos dois principais direcionadores de benefícios econômicos, que são a não concorrência e os efeitos de rede. E por outro lado, as três principais características econômicas que depreciam nossos benefícios econômicos são essas deseconomias gerenciais, capacidade de exclusão parcial e riscos inerentes. Matéria que vai ser objeto de estudo na nossa próxima aula. Obrigado a todos e até a próxima aula.